Convido agora a Alessandra Del Debbio, vice-presidente de Assuntos Jurídicos e Corporativos na Microsoft América Latina, para falar sobre regulamentação e políticas públicas na era da inteligência artificial. O assunto é fácil, é simples, não tem polêmica, né? Não só não tem polêmica, como é uma advogada aqui, falando de regulação em tecnologia. Depois a gente ouviu um tema tão mais impactante aos nossos corações, que é a acessibilidade. Mas eu vou dar o meu melhor aqui para aproveitar o que eu aprendi com o Ricardo Wagner, manter a minha voz aqui. Eu só não vou cantar e dançar, mas o resto eu vou tentar fazer para manter a atenção de vocês e para a gente bater realmente um papo aqui. Eu tenho um desafio enorme. Oi? Não, assim, aqui a gente faz qualquer negócio para manter a atenção de vocês, mas eu vou me comportar direitinho, tenho só 20 minutos. Quero falar aqui, trazer pelo menos algumas informações importantes para vocês. Se quiserem perder um pouquinho de tempo para tentar colocar o transcript aqui com o meu, podem perder esse tempinho, porque, na verdade, eu acho importante, depois de ouvir o Ricardo, cada vez mais, deixa eu ver para onde eu tenho que apontar. Estou indo, certo? Não. Gente, eu e a tecnologia. Eu sou uma advogada que não sou geek. E por isso que eu estou animadíssima, agora com esse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial generativa. Boa. Porque... E meus slides são em inglês, mas vocês nem se preocupem, porque eu vou estar conversando com vocês, então vocês não precisam nem olhar para a tela mesmo. Mas a ideia aqui é trazer para vocês um pouco, antes de chegar em regulação, falar da tecnologia, falar do impacto social, falar de todos esses benefícios que vocês já vêm ouvindo sobre IA, então tem as pessoas super entusiastas e tem, do outro lado, aquelas pessoas que estão achando que a humanidade vai ficar destruída com inteligência artificial. Então, eu não quero ir nem de um extremo de que tudo é maravilhoso e funciona bem e não precisa de nenhuma regulação, mas eu também não quero ir para outro extremo, porque não é o que eu acredito, e essa jornada que a gente vai navegar aqui juntos, eu não acredito que a gente vá acabar por conta da inteligência artificial. E se isso acontecer, eu vou dizer para todos vocês que a responsabilidade é nossa, porque no centro desse desenvolvimento, no centro do uso dessas ferramentas, está o ser humano, estamos nós. Então, esse é o nosso grande desafio, de fazer isso com responsabilidade. O Ricardo trouxe para vocês essa questão do experimentar coisas novas, ser curioso, para que a gente realmente consiga fazer a diferença e utilizar a inteligência artificial também para o impacto social e para o bem. Recentemente, a gente tem algo que eu achei curiosíssimo, que é o Trevor Noah. Provavelmente vocês já conhecem, já ouviram falar dele, um comediante bastante conhecido, ator, enfim. E ele agora é o nosso Chief Questions Officer. Eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha alguém que é um perguntador oficial dentro da empresa, isso como um cargo, efetivamente. E, na verdade, a ideia aqui é ter o Trevor como alguém que, exercitando a perspicácia dele, a curiosidade, saiba fazer as perguntas cada vez mais para dentro da organização, para ter certeza que os diferentes times, que muitas vezes, quando a gente sabe, quando a gente está envolvido num determinado assunto, quando a gente está muito engajado, às vezes a gente não consegue ter essa perspectiva de fora e olhar e ter outros olhares. Então, essa função do Trevor aqui dentro da empresa, eu acho que deve ser divertidíssima. Adoraria, por exemplo, na minha carreira, meu desenvolvimento de carreira, virar a Chief Questions Officer da Microsoft. Deve ser o máximo. Mas, brincadeiras à parte, aqui ele fala uma coisa que é muito verdadeira, e a gente está falando aqui com vocês, ONGs. Tem poucos lugares em que a gente vai aprender mais sobre o que a tecnologia é capaz de fazer do que num lugar em que as pessoas realmente precisem dela. Então, a gente tem falado dessa questão de poucos recursos, de utilizar a criatividade, a curiosidade, desenvolver essas soluções. A tecnologia pode ser essa aliada. E aqui a gente também vai falar um pouquinho de IA responsável, que eu sei que vocês já ouviram um pouco disso, mas eu quero deixar aqui um quote com vocês também, o nosso presidente, o Brad Smith, que lançou o livro Tools and Weapons, ou seja, ferramentas e armas, bem antes da gente estar nessa discussão de IA generativa, em 2018, e ele já falava, e fala, não é sobre o que os computadores podem fazer, é sobre o que os computadores
devem fazer. Então, essa é a nossa jornada aqui. Queria trazer alguns dados que envolvem diferentes setores, mas especialmente o de vocês, de ONGs. No nosso Microsoft World Index, o que é? A gente faz uma série de pesquisas, né, financia algumas pesquisas também, e ouvindo muitos de vocês no mundo todo, e não só no Brasil, um dos primeiros dados que a gente tem aqui é que 72% de trabalhadores de ONGs acreditam que a IA vai ajudar a resumir tudo aquilo que a gente já ouviu que o Copilot faz no Teams. Resumir realmente as reuniões, quais são as ações que têm que ser feitas. Quando a gente pensa em aumento de produtividade, e tem uma série hoje de ferramentas então de IA, muitos dos trabalhadores acreditam que pelo menos 12% vão completar 12% mais tarefas do que completavam antes. Eu vou te dizer que a minha experiência é que eu economizo hoje, no mínimo, 5 horas de trabalho na semana com o que eu faço de uso de Copilot. Seja para resumir a reunião, seja para resumir os meus e-mails e me dizer quais são as ações que eu preciso fazer, seja para preparar um PPT a partir de um arquivo que eu tenha no meu Word, 25% mais rápido e com maior qualidade. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que fala inglês, falo fluidamente, posso dizer, mas eu não sou uma native speaker, né? Eu não falo inglês como os americanos. Então, uma das coisas que eu tenho usado o Copilot bastante é justamente para me ajudar a redigir melhor, a escrever de uma maneira mais concisa, porque você pode endereçar para ele justamente esses pedidos. A gente fala muito de trabalhos, né, e empregos que vão deixar de existir. Sem dúvida, alguns empregos vão ser substituídos por outras funções que hoje a gente não consegue nem imaginar que existem. Como a gente fala em engenheiro de prompt, algo que não existia há um tempo atrás. E aqui também a gente vê que cada vez mais pessoas entendem que existem mais benefícios do que riscos nessa jornada. Mas a gente vai falar de riscos, porque a gente está falando de regulação, e é um ponto super importante de trazer. Mais números, eu acho que a maioria deve aqui se encaixar em pelo menos alguns desses índices. 66% das pessoas acredita que a primeira versão do seu trabalho pode ser criada por uma inteligência artificial. Então, o seu copiloto pode redigir primeira versão do seu relatório, pode redigir a primeira versão de um e-mail que você tem que mandar, pode redigir o primeiro... Eu tenho usado muito na minha vida pessoal também, inclusive em estudos que eu faço, para resumir relatórios, às vezes gigantescos, que você não consegue, não tem tanto tempo para digerir. Então, você consegue absorver uma quantidade maior de informação numa menor quantidade de tempo. 80% acha que consegue encontrar a informação correta utilizando IA. A gente sempre fala, vocês vão buscar essa informação, mas é importante a revisão. A revisão é humana, a supervisão é humana. Isso daqui é um copiloto, é um assistente que vai potencializar o nosso uso. 30% dizendo que conseguem eliminar aquelas tarefas mais burocráticas e repetitivas, de baixo valor agregado, e 69% que pode também ajudá-los com essas tarefas que eu falei repetitivas aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas isso é uma coisa que me ajudou bastante na hora de fazer os meus prompts. Como é que eu peço para o Copilot fazer isso? Então, eu dou primeiro para ele qual é o objetivo que eu quero. Então, assim, gere em 2 parágrafos, por exemplo. Aí eu coloco o contexto. O que eu quero? A preparação que eu devo ter para esta reunião, enfim, sobre assunto de geração de impacto com ONGs. E aí, aonde que eu quero que ele busque essa informação? Se eu quero que ele busque essa informação no meu Word, dentro do que eu faço dentro da empresa, se eu quero que ele vá até a web e busque informação mais genérica, e qual é a minha expectativa? Quero que ele seja mais corporativo, mais conciso, criativo, bem-humorado, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante a gente a ser mais efetivo. Eu vou passar muito rápido aqui, porque eu sei que a Lúcia já falou de Previsia bastante. Quero trazer um exemplo regional. A gente tem o AI Lab for
AI for Good Lab, que é o Laboratório de Inteligência Artificial para o Bem, e entre várias das ações que a gente faz de impacto social, seja no meio ambiente, seja com educação, seja com essa parte médica, a gente tem hoje esse exemplo que é o Guacamaia. Se vocês forem consultar o relatório que o Satya todo ano traz de impacto social, vocês vão ver esse relatório, que é justamente utilizar a inteligência artificial para ajudar a identificar, né, a fauna de um determinado lugar. Nesse caso é a Amazônia, a gente está fazendo com Colômbia, começando com Colômbia e depois ampliando, para justamente identificar, por exemplo, um barulho de trator, qualquer outro som que não seja daquela fauna, daquela região, a gente já gera um alerta, enfim, e com isso consegue preservar esse bioma de uma maneira mais eficiente. Quero também falar para vocês que é esse mesmo laboratório que está lá fora, que hoje está ajudando as autoridades do Rio Grande do Sul, não sei se vocês falaram rapidamente disso aqui, mas ajudando a fazer o que a gente chama de uma definição, uma verificação do dano que está ocorrendo em cada um dos lugares lá, enfim, que é bastante vasto, como todos nós sabemos, usando modelos de IA, não só com as imagens de satélite, mas também para ajudar a identificar que prédios que estão danificados, que população que pode ter sido afetada, olhando para as escolas, o que pode voltar a funcionar, o que não pode voltar a funcionar. Então, de novo, aqui eu estou olhando para a IA, com impacto social e todos esses benefícios que eu acho que é um ponto muito importante para trazer para vocês. Quando a gente pensa em benefícios, eles são concretos. E aqui uma fala do secretário-geral de Tecnologia das Nações Unidas: se a gente conseguir cada vez mais demonstrar o quanto inteligência artificial generativa, como a gente está vendo hoje, ajuda a desenvolver e avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente vai conseguir um consenso maior mundial para definir o que é governança de IA. Que tipo de regulação que a gente precisa ter, aonde a gente precisa ter definição dos princípios, que tipo de IA eu não posso desenvolver porque ela vai gerar um risco e eu tenho que bloquear aquilo, aonde encontrar justamente esse equilíbrio. Se a gente conseguir mostrar isso de uma maneira efetiva, cada vez mais a gente vai ter esse consenso em nível mundial. Aqui eu trago para vocês o que está acontecendo no mundo, então. Então, vocês veem que... e eu vou depois trazer a América Latina. Mas vocês veem que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, quer dizer, seja na Europa, seja na Ásia, na China, Japão, seja a Índia, já existe uma discussão em níveis diferentes. Então, eu vou começar aqui com a União Europeia. A mais avançada já tem um AI Act, como a gente fala, então já tem hoje uma legislação de inteligência artificial lá, que é principiológica, mas que também toma como base os princípios da Unesco, que quer encontrar esse equilíbrio entre inovação, proteção de direitos humanos, inovação e uso responsável de tecnologia. Então, aqui, em 2026, a gente vai ter a União Europeia já com a lei em vigor. Então, existe esse período de adaptação e de ter certeza de que novas regulações vão vir para identificar melhor as responsabilidades, por exemplo, de desenvolvedores, de implementadores, porque existem diferentes atores nesse processo de confecção de soluções, de implementação, de uso, de adoção, enfim. Esse, vamos dizer, está aí central, como um ponto central. A gente, quando olha para o Brasil e quando olha para a América Latina, existe uma tendência, como a gente já viu com a questão de privacidade, com a legislação de privacidade, existe uma tendência em... de uma certa forma, adotar um modelo semelhante, ir pelo mesmo caminho. Aqui a gente tem um projeto de lei que está sendo discutido no Senado, e a importância do que a gente fala do lado de Microsoft, é muito importante essa questão da regulação, mas muito importante também esse diálogo aberto, essa contribuição dos diferentes atores para que a gente consiga avançar com esse equilíbrio que eu mencionei para vocês. Sem barrar totalmente a inovação, mas com responsabilidade, com transparência, com uso ético, com a preservação de privacidade. Então, tudo isso, todas essas conquistas que a gente já avançou. Se a gente for olhar
para a América Latina, eu falei um pouquinho de onde está o Brasil, mas vocês vão ver que a maioria dos países aqui ou tem uma estratégia nacional de inteligência artificial, ou tem, no mínimo, alguns projetos de lei. Por exemplo, se eu for pegar o México tem mais de 45 projetos de lei. Mas o que são? Não é um projeto de lei só sobre inteligência artificial. O que acontece é que existe um arcabouço de legislação, ou seja, legislação penal, legislação do consumidor, em que esses projetos de lei vão... Esse é o caminho que o México está adotando. Vão adaptando algumas questões de outras legislações para o cenário agora de inteligência artificial. Na Costa Rica temos mais de 2 projetos de lei. Um deles, inclusive, foi feito por Copilot. Foi feito por ChatGPT, perdão. Foi feito pelo ChatGPT, corrigindo. Foi feita pela própria inteligência artificial. No Peru, a gente já tem uma lei de inteligência artificial também muito genérica e muito baseada apenas em princípios, muito norteadora, dando algumas diretrizes, e algumas outras agora estão sendo propostas. Na Argentina, a gente tem hoje uma abertura maior para essa questão de olhar para a regulação num segundo momento, né, para que dê um pouco de espaço ainda para a inovação. República Dominicana, essa estratégia nacional, Porto Rico, uma proposta de lei também para criar, e essa é uma outra coisa que se discute muito, né? Existir alguma, seja agência ou instituto que vá justamente supervisionar de uma maneira geral a implementação da regulação no país. Bem rapidamente aqui, eu acho que vocês já falaram de responsável nessa nossa jornada. Então, vocês já ouviram a jornada da Microsoft, que ela começou em 2016, com Satya. Tem uma importância muito grande essa questão do nosso aprendizado. Quando a gente lança a nossa bot TAI e percebe que ela não está reagindo da maneira inclusiva e responsável, como a gente esperava, é quando a gente começa realmente a nossa jornada de definição de princípios, o princípio de transparência, privacidade, segurança, de não discriminatória. Então, tudo isso veio no decorrer desses anos todos, então, antes da gente viver esse momento de IA generativa. Importante saber que a gente participa, nós como Microsoft, essa conversa a gente faz para dentro e a gente faz para fora. Então, a Unesco, estou vendo ali que eu tenho 3 minutinhos, certo? A Unesco a gente tem assento no Conselho da Unesco, que discute todas essas questões de IA. Em 2019 foi que a Unesco trouxe os princípios norteadores de IA, e eu estou falando muito dessa questão da proporcionalidade, porque é isso, é a proporção entre o que você traz de benefício e a proteção que você tem que garantir para o ser humano. Os princípios da OCDE também são de 2019, mas agora, a partir desse código de conduta, que é só também voluntário, não é obrigatório, mas o G7 definiu esse código de conduta de melhores práticas no desenvolvimento, adoção e implementação de IA, e agora a Unesco, então, já fez uma adaptação dos seus princípios também com base nisso. A gente está num momento bastante chave aqui no Brasil, presidindo o G20, tendo a declaração do G20 agora no segundo semestre acontecendo, com a oportunidade de trazer essa realidade para nós, porque a minha sensação e impressão é que inteligência artificial agora, a gente já fala disso, Fernando Henrique já falava disso, desde 1957 se fala de inteligência artificial. Por que agora isso ficou tão importante? Porque a gente está falando de linguagem natural. Agora a gente, usuário final, conversa com a máquina e consegue ter um retorno que antes não era possível. Então, é isso hoje que está gerando todo esse entusiasmo pela inteligência artificial e, ao mesmo tempo, que tem que acontecer com responsabilidade. A gente, se aproveitar a oportunidade, a gente sempre ouve que o Brasil é o país do futuro, o futuro nunca chega. E aí eu acho que a gente tem uma possibilidade real de utilizar a inteligência artificial generativa como um grande propulsor, porque a gente está num lugar em que todo mundo está aprendendo, está todo mundo experimentando. Se a gente tiver a habilidade de entender
que, a partir dos investimentos que a gente já tem em infraestrutura crítica, que a gente, nesse desenvolvimento de soluções de IA generativa para endereçar, inclusive, problemas complexos, se a gente levar isso a sério e aproveitar essa oportunidade, a gente tem, como país, não só a oportunidade de ser líder na região, para avançar com isso, mas sair, dar saltos muito mais significativos em questão de competitividade, em reinserção, importância. Eu sei que a tecnologia não é a solução, não substitui instituições, não substitui uma série de coisas, mas ela pode ser um importantíssimo aliado se nós tivermos líderes políticos, empresariais, da sociedade civil, com a mentalidade para fazer esse crescimento de maneira responsável. Isso é a minha pessoal aqui, como a Lúcia uma hora falou, essa é a minha crença pessoal. Eu não quero ser uma otimista desvairada, mas eu não quero deixar de acreditar que se a gente fizer a transformação de mentalidade que a gente precisa, a gente tem reais chances de sair do patamar que a gente está hoje. Aqui, eu quero só dar uma ideia para vocês, porque isso daqui pode ser aproveitado antes de ter qualquer legislação em qualquer empresa de qualquer tamanho. Então, o NIST é um órgão nacional, Instituto Nacional de Standards, né, de padrões e tecnologia nos Estados Unidos. Ele tem como missão, principalmente, gerar mais competitividade, gerar inovação. E ele em 2023, final do ano passado, gerou um quadro que, justamente, é um norteador com uma série de diretrizes para você desenvolver a inteligência artificial de uma maneira confiável, com segurança, observando a privacidade, que seja transparente. A Microsoft, inclusive, a partir do início de compromissos que ela fez com a Casa Branca, acabou de lançar o primeiro relatório sobre não só os nossos princípios, mas as ferramentas que a gente usa do ponto de vista de engenharia e todo o arcabouço de governança que a gente tem, as auditorias internas, o nosso escritório de responsabilidade de AI. A gente acabou de publicar isso. Então, esse é um documento que, se vocês tiverem interesse, e se for muito grande, vocês podem pedir para o Copilot resumir o principal, vai a dica, que é bastante importante de vocês se familiarizarem. De novo, eu não sou uma geek, mas a gente está num momento de curiosidade e experimentação. E com responsabilidade. Não dá para fazer qualquer coisa, mas aqui a gente já está definindo os boundaries, a gente está definindo os limites em que a gente pode fazer. Nesses limites, a gente deve experimentar, sim, deve ser curioso e deve usar isso para impacto social, para fazer o bem e para melhorar a nossa produtividade também. Esse acho que é o meu último slide, que eu só conto um pouquinho desse flow. A gente falou da responsabilidade de inovação, que a gente tem, né, como compromisso nosso, como a gente pode aplicar essas práticas, testar alguns modelos, algumas soluções, usando justamente esse quadro e essas diretrizes do NIST. Como a gente depende, por exemplo, a inteligência artificial depende de uma base de dados cada vez mais robusta, bem classificada, com segurança, com privacidade. Por que nuvem é importante? Nuvem é o grande habilitador de inteligência artificial generativa. Sem nuvem, esse jogo não acontece. E aqui a importância, quando a gente fala do upskilling, de capacitação. Acreditem, lógico, tem os desenvolvedores, tem o GitHub, a gente ouviu o exemplo do ucraniano, mas aqui é essencial que a gente também faça parte disso, que a gente também aprenda, que a gente também exerça a nossa curiosidade aqui e utilize da melhor forma possível. Então, assim, eu, de novo, não sou uma geek, mas tenho ficado entusiasmada com o que isso pode trazer de benefícios para a gente, pessoalmente, mas especialmente vocês que têm diferentes propósitos aí de impacto social, o que vocês podem mudar esse jogo social com o uso responsável de inteligência artificial generativa. Obrigada. Alessandra, muito obrigado. Agora deixa eu botar você numa saia justa. Eu estou super acostumada. Imagina, advogada que não entra em saia justa. Olha, eu já vou contar. E eu crente que está aqui numa postura ameaçadora, uma coisa assim, nada, né? Eu sou super atípica como advogada. Mas vou te falar uma coisa. A última vez que eu te vi, adorei
fazendo lá a moderação do grupo do antissemitismo, lembra? Lembro. Muito bacana, é um bando Obrigado. de advogado lá. Bando de advogado, é verdade. Vem cá, você é presidente do Senado nesse exato momento e a sua missão é preparar uma legislação brasileira de regulação de inteligência artificial. Um dos problemas de você botar regra demais é que aí você coíbe inovação. Agora, se você deixa solto, sabe-se lá o que pode acontecer. Compromisso. Daqui a pouco tem, sei lá, empresa de seguro de saúde aumentando barbaramente o valor que cobra das pessoas porque descobriu que, pelo comportamento delas, o DNA diz que elas vão ter câncer daqui a 20 anos, então vou começar a pagar esse tratamento agora. Ou seja, precisa ter algum tipo de regra. Quais são as regras? Então, eu acho que aqui tem alguns bons norteadores. Então, eu acho que as regras têm a ver com esses princípios que a gente falou. Tem alguns usos que precisam ser identificados como usos que não têm a menor condição de você dar seguimento ao desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. Pensando, né, que eu estou aqui no Brasil, democracia, então... eu preciso ter regras claras, por exemplo, se eu vou desenvolver alguma coisa relacionada a reconhecimento facial. Então, existem algumas limitações, quer dizer, eu vou deixar isso ser usado de maneira absolutamente... Você não pode acompanhar alguém na rua. Não pode ficar vigiando para onde as pessoas estão. Então, eu acho que tem... Esse eu estou dando um exemplo muito específico. Existem outros desenvolvimentos de tecnologia que muitas vezes podem afetar saúde e segurança das pessoas. Então, existe um conjunto de princípios, que é por isso que a gente precisa ser norteador, precisa ser mais principiológico, quer dizer, aqui onde tem risco, é identificar risco primeiro, monitorar esse risco e mitigar esse risco, e fazer a boa gestão desse risco. Então, uma legislação que consiga trazer esses elementos, eu acho que ela é importante. Agora, ela é um elemento vivo, porque na medida em que a gente vai começando a implementar alguns usos, pode ser que apareça qualquer coisa que não foi identificada no passado e que requeira uma nova adaptação. Então, eu acho que a gente precisa ter muito isso em mente. Por isso que frameworks, nem esse que eu falei do NIST, são importantíssimos. E que eu acho que, independente de existir uma legislação, as empresas já precisam, porque elas já estão desenvolvendo IA e não existe ainda uma regulação. Então, é importante que as empresas também assumam essa responsabilidade de criar uma governança de IA. E a gente, como Microsoft, que é uma empresa core de tecnologia, vê que a nossa responsabilidade é maior ainda. Então, a gente partilha o que a gente aprendeu, o que não funcionou e como a gente pode ajudar nessa caminhada, nessa jornada de transformação digital. Quer dizer, a gente tem um desafio aí que é ainda maior do que o do terceiro setor, né? A gente precisa de burocracias mais ágeis para trabalhar essa regulação e ir renovando... Pedro, como a gente, pelo menos pelo meu histórico, eu já me formei há 27 anos atrás. Meu professor, naquela época, a gente estava falando de joystick, o meu falava de elevador e escada. Ele falava, olha, o direito vai pela escada, a sociedade pelo elevador. Gente, agora não é nem elevador, é os Jetsons, entendeu? A gente é outro mundo. E a gente continua indo pela escada. Então, de novo, não dá para confiar só ou esperar só a regulação. A gente vai fazer um papel de ajudar e tentar isso ser algo harmônico mundialmente. Mas nós, cada um de nós, precisa fazer esse pedaço. Tem uma pergunta aqui do público que eu não quero deixar de fazer, da Claudine Hudson, da Cave Negócios. Quais são os cuidados recomendados para o uso de Copilot em reuniões e outros usos, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, se você estiver usando o Copilot dentro do seu ambiente de Teams, você primeiro precisa... Existem algumas funcionalidades ali, quando a gente reserva uma reunião, em que eu posso dizer que não pode ser usado Copilot, por exemplo. Então, eu participo de reuniões, às vezes, dentro da Microsoft, em que o assunto é bastante sensível. Eu posso até usar Copilot só naquele grupo. Então, existem... eu acho que a gente, no treinamento de Copilot que a gente faz, porque eu não estou aqui com o meu aqui, mas quem me perguntou, eu posso até mostrar no meu aqui como é que eu faço. Na hora que você define a reunião, você pode permitir ou não o uso do Copilot. Você precisa avisar, se você vai usar o Copilot, você precisa avisar que você... Assim como você quando gravava, não muda nada para a lei de privacidade. Você hoje, quando grava qualquer conversa,
você tem que avisar que está gravando e tem que estar de acordo com as suas regras de privacidade internas da empresa. Então, nisso é muito parecido. O que eu quero só dizer é que, além de ter esta regra de você avisar, gravar e aí fazer esse uso e seguir a política interna, você também tem uma possibilidade de desabilitar caso você não quer que o Copilot seja utilizado naquela reunião específica. Alessandra, muito instrutivo. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente.